Obrigada. Então, gente, boa noite, galera, tudo bem? Tava ajeitando aqui, eu me olho no computador, fico me admirando, pra ver se a câmera tá boa. Hoje, hoje a gente vai falar um pouco sobre geometria molecular, tá, gente? A geometria molecular e ligações químicas, que é o que a gente vai ver hoje, tem bastante teoria, tá? Então, é um pouquinho maçante, mas é importante. Eu vou tentar resumir da melhor forma para vocês, mas eu vou postar depois o material que eu sempre coloco lá no. Para Deus! Lá no Google Sala de Aula, tá? Eu coloquei hoje o que eu falei para vocês que ia colocar antes, mas eu só consegui colocar hoje. Eu coloquei a aula da semana passada com o gabarito explicadinho lá, resolvido das questões, tá? E eu já coloquei a lista de geometria molecular, não lembro agora de se eu coloquei a aula, mas se eu não coloquei, eu vou colocar já hoje de noite. E sempre no final das listas tem um gabaritinho lá, dizendo se é A, B, C ou D ou E, né? A lista já tá lá. É importante que vocês façam, gente, porque já não tem muita gente participando. Nem hoje, mas como tem a Vicky que entra, eu entrei acabei entrando com duas contas diferentes, então a gente tem só 6 alunos. Eu entendo que uma sexta-feira à noite, mas é importante, isso é o futuro de vocês. E quem está aqui numa sexta-feira à noite é realmente quem merece passar no Enem, porque está se esforçando e está estudando pra caralho. E é assim que tem que ser. Porque o Enem é muito maçante, ele é muito cansativo. Quem já fez sabe, e eu fiz 2 vezes e não quero mais fazer nunca na minha vida. Então, é bom vou estudar bastante para conseguir passar em primeiro. No que vocês desejam cursar aí, seja uma medicina, seja uma engenharia, enfim, qualquer curso que vocês tenham em mente, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre geometria molecular. É um conteúdo, como eu falei, é bastante maçante, porque é muita teoria. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da geometria, mas assim, no Enem ele não pede especificamente questão de calcular ângulo, esse tipo de coisa, tá, gente? Então, ele pede mais teoria mesmo, ele vai pedir sobre polaridade, esse tipo de coisa, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Esse tipo de ligação aqui. Mas tem que falar um pouquinho da geometria também, né? Mesmo que a gente não vá calcular nada, tem que saber um pouco da teoria, tá? Então, vamos lá. Eu acho, se eu não me engano, que nós teríamos somente mais uma aula, pelas minhas contas, que eram 6 aulas de química. Daí, eu acho que a gente não vai mais ter essa aula, provavelmente. Deixa eu colocar aqui o celular para parar de vibrar, para não incomodar vocês. Eu acho que nós não vamos mais ter aula então, mas a nossa última aula seria o pior de todos, que seria a estequiometria. E depois eu ia mandar um simulado para quem tivesse interesse de fazer, o simulado só de química, tá? Eu vou colocar lá ainda, lá no Google Sala de Aula. Quem quiser fazer, fique à vontade, tá? Então, vamos falar de geometria. Então, tá. Então, a geometria molecular, elas são formadas por átomos unidos, tá? Através de ligações covalentes. E a disposição espacial delas, como elas ficam desenhadas, ela vai depender dos átomos que estão sendo ligados entre si e da sua eletronegatividade. Por exemplo, quando você tem
dois átomos iguais, por exemplo, cloro e cloro, ele vai se alinhar. Por quê? Porque ele vai puxar com a mesma força para o mesmo lado, tá? Eu vou fazer o desenho para vocês entenderem melhor. Ele não tem uma eletronegatividade diferente um do outro, por isso que ele vai ser reto. Agora, se você tiver uma outra estrutura, por exemplo, a água, que é a H2O, a gente tem dois hidrogênios e um oxigênio. A eletronegatividade deles é, desculpa, a eletronegatividade deles é diferente. É por isso que quando a gente desenha a estrutura, a geometria molecular da água, ela vai ser assim, tipo um chapeuzinho, tá? Eu vou fazer o desenho para vocês verem. Então, ela deve considerar a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que foi o que eu falei agora. O que isso quer dizer? Quando a gente faz uma distribuição eletrônica, por exemplo, vocês devem lembrar do diagrama de Linus-Pauling, os que ficam mais distantes lá são os mais eletronegativos. Pera, deixa eu conferir. Os que vão ficar mais próximos. Eu só vou pesquisar para ter certeza, tá, gente? Porque eu não quero falar nada errado para vocês. Às vezes a gente tem uma coisa na cabeça da gente e daí a gente viaja, a gente esquece, né? Eu não tenho isso anotado corretamente, então é melhor pesquisar. Então, gente, eu estava pesquisando aqui. A eletronegatividade, ela vai depender, ela vai depender da camada de valência, ou seja, na distribuição eletrônica, quando a gente tem lá, vocês têm aqui o... E vocês vão distribuir o... Tá, daí digamos que vocês têm dois átomos diferentes. Ele vai depender do que está na última camada, tá? O que tiver na última camada de valência com mais força é o mais eletronegativo. Ok? É isso aí. Tá? Eu não sei se vocês lembram desse diagrama, mas quando eu fazia cursinho, a gente tinha um macete para lembrar que era muito legal, que até hoje eu lembro, tá? Inclusive esses dias eu e a Vicky me estava falando sobre isso, porque a gente fazia cursinho junto. Só que seria mais legal se a gente pudesse fazer em equipe, que foi o que o nosso professor fez. Mas ele, tipo, ele falava assim, para a gente poder montar o diagrama, ele começava com um sapo. Daí, dois sapos pulam. Dois sapos pulam. Daí,
dois sapos, três sapos, desculpa, três sapos. Vou desenhar primeiro, que daí vai ficar mais fácil. Eu tenho que conferir esses números em cima. É 14 ou é 12? O problema é lembrar dos númerozinhos em cima, porque nem é 4, é 6. É 6. Daí é 10. 10, 6, 6, 2, 10 e 14. Tá. Ele fazia assim, ele fazia a gente imitar o sapo. E a gente tinha que pular, que vocês não vão conseguir ver eu fazendo, né? Mas a gente imitava o sapinho, a gente ficava trocadinho imitando o sapinho. Daí ele ensinava pra nós um sapo. Daí tinha um sapinho lá trocado. Daí, dois sapos pulam. Daí, quando ele falava dois sapos pulam, o sapinho pulava. Tá? Daí, três sapos pulam andando. Daí, quando o sapinho ele pulava e depois jogava a bunda pra trás. Daí, quatro sapos pulam dando facada. Daí depois, cinco sapos pulam dando feliz. E daí assim ia diminuindo até terminar o diagrama. E daí agora ele só volta pro D aqui. E depois ele vai 6 até o D e depois 7 até o P. Tá? Esse é o diagrama. Daí, quando você tem lá na tabela periódica, ele vai te dar as linhazinhas do diagrama. Que ela vem assim. E daí você vai ter que ir distribuindo. Daí, quando você tem aquela rodinha lá que eu mostrei antes para vocês vão ter um número lá que fica na tabela periódica que eles dão lá na hora da prova. Tá, o que quer dizer quando ele é mais eletronegativo? Tá, quando a gente tem a tabela periódica, a gente. Eu vou desenhar para vocês. Quando a gente tem a tabela periódica, ele vai ter tipo um desenho. Aqui é a tabela periódica. Bem torta. Tá. Mas os que ficam aqui em cima, como o flúor, é o mais eletronegativo. Ele vem aqui e aqui. Isso quer dizer que ele é mais forte negativamente falando. Deixa eu ver. Ele pertence à mesma família. De baixo para cima. De baixo para cima. O que acontece? Ele é mais forte. Por exemplo, o flúor, ele é o mais forte da tabela periódica. Tipo, se eu tiver um oxigênio e um flúor, o flúor ele vai ser mais forte. É isso que ele quer dizer. Isso é importante na geometria. Por causa que se você tiver uma molécula, que nem eu falei da molécula de água. A molécula de água ela é assim, ó. A molécula de água é essa aqui. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai formar essa geometria. Tá?
Então, por isso que a eletronegatividade é importante. Então, tem que lembrar dessa questão da tabela periódica, que ela vem sempre de baixo para cima e daqui para cá. Então, o flúor, ele sempre vai ser mais eletronegativo, tá? Então, se você tiver uma estrutura molecular com flúor, por exemplo, ele sempre vai ser mais forte, tá? Tá, mas enfim, vocês não vão precisar desenhar esse negócio aqui, só que isso aqui vocês têm que saber. Então, vamos voltar para a geometria. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula o, uma imagem que mostra várias estruturas geométricas moleculares, tá? Daí, o que acontece? Deixa eu ver, eu acho que eu vou falar para vocês outra coisa primeiro. Tá. Então, os elementos, eles podem fazer vários tipos de ligação. Eles podem fazer ligação dupla, ligação tripla, ligação simples, tá? Isso vai definir, a estrutura dele, tá? Aí eu vou dar alguns exemplos que ficam mais fácil de entender. Por exemplo, SO2. Não. Tá, vamos começar com uma linear, que é melhor, né? Se a gente tivesse o mesmo composto, Cl2. Como eu falei, ele não tem uma eletronegatividade diferente, porque ele é o mesmo composto, é dois cloros. Então, na hora de fazer a geometria dele, ele vai ser reto. Ele vai ser linear, tá? Aí, se nós tivéssemos um HCl, por exemplo, ele também não é um composto muito eletronegativo. Então, ele é considerado, quando a estrutura molecular ela for considerada biatômica, ela é linear. Biatômica seria isso aqui, tá? Que ela tem o mesmo átomo, é dois átomos iguais. Isso é biatômico. Isso quer dizer que ela vai sempre ser linear, tá? Deixa eu ver. O HCl, tá. O HCl que eu estava falando, ele não tem uma eletronegatividade muito forte. Ele também é linear. Por causa do hidrogênio, tá, gente? Eu vou explicar para vocês depois sobre as fontes de hidrogênio, mas agora eu só quero mostrar algumas estruturas para vocês verem como é que é. Mas eu vou explicar cada coisa. A gente vai falar sobre polaridade, sobre ligações de pontos de hidrogênio, de polo. Vocês vão ver tudo isso até o final da aula, tá? Vamos ver com uma estrutura diferente. Eu tô olhando os exemplos aqui. Tá. O NH3. O nitrogênio, ele é mais eletronegativo. Aí a estrutura dele vai ficar assim, ó. Não é tão para baixo. Eu sou ruim nesse treco do desenho. Por quê? Quando a gente tem. Aqui a gente está formando ligações de pontos de hidrogênio. Aqui a gente tem dois elétrons, tem um par de elétrons sobrando, tá? Ele tem uma estrutura tetraédrica, depois eu vou mostrar para vocês. Mas aqui eu só quero que vocês vejam o que acontece quando tem a diferença de eletronegatividade. O nitrogênio,
ele é mais eletronegativo, por isso que ele, como ele tá ligado a três hidrogênios, ele tem esse, ele tá tipo, puxando, assim, sabe? Vamos. Gente, desculpa, eu tô meio perdida. Vamos ver. Vamos falar agora. Tá, então vamos falar agora um pouco sobre moléculas polares e apolar. Tá, as moléculas apolares, então, elas não existem uma diferença da eletronegatividade. Como, por exemplo, esse Cl2. Ela não tem uma eletronegatividade diferente um do outro. Já as polares, elas possuem uma eletronegatividade diferente, tá? Um dos polos sempre vai ser positivo e um dos polos sempre vai ser negativo, quando elas são polares. As moléculas apolares, então, Profe, elas têm. profe, Oi. a tua voz travou ali. Eu tava falando apolar e polar. Eu vou explicar cada uma delas novamente. As moléculas apolares, então, elas são unidas por ligações covalentes e ela compartilha elétrons, tá? Elas, então, não têm uma diferença de eletronegatividade, como o Cl2. Já as moléculas polares, elas têm essa diferença de eletronegatividade, que um polo vai ser positivo e outro polo vai ser negativo, tá? Vamos ver. Tá. Para diferenciar qual é o polo negativo e qual é o polo positivo. O polo negativo, ele vai atrair os elétrons. A gente falou isso há 2 semanas atrás, quando ele é positivo e quando ele é negativo. Quando ele atrai e quando ele tipo, ele empurra para longe dele, tá? Então, se ele atrair os elétrons, o lado que atrai os elétrons é o polo negativo. E o lado que empurra os elétrons para longe dele é o polo positivo. Isso é importante na hora de formar a estrutura, tá? Como aqui a gente tem moléculas iguais, isso não acontece. Tá, então o exemplo é esse aqui de cima. Eu vou fazer mais um exemplo. Vou escrever aqui. Então, a polar. Gente, como é que a gente vai saber se ele vai fazer ligação dupla ou tripla ou sim? Vocês lembram na química orgânica, quando a gente tinha, que nós falávamos, o carbono sempre vai fazer 4 ligações, o nitrogênio vai fazer 3, e a gente ia completando com hidrogênio, certo? Então, é basicamente a mesma coisa. Nesse caso, o que acontece? Quando ele não consegue fazer todas essas ligações, tipo, o oxigênio teria que fazer 8, mas ele não tem como fazer 8. Então, ele sempre fica com os pontinhos aqui assim, ó, que
são tipo uma carga de elétron, assim, que vai ficar aqui sobrando, um par de elétrons que vai ficar aqui sobrando, e ele vai fazer ligação aqui, tá? Daí, tipo, o N2. Prof, por que que ele não consegue fazer essas ligações? Porque não tem com quem ligar. Tipo, aqui, a molécula dele é O2, então só tem dois oxigênios. Daí ele vai sobrar esses pares de elétron aqui. Prof, tua voz travou de novo. Pra todo mundo tá travando, gente? A minha não, prof. A minha tá normal. Acho que pode ser o teu, então. Que estranho. Bom, qualquer coisa vocês podem me falar, mas se for, se pra ninguém estiver travando, se for só pra ti, daí provavelmente é a tua internet. Mas qualquer coisa me mandem aí no chat que eu acompanho, ou podem abrir o microfone e podem falar, bem tranquilo, tá? Ah, agora, quando a gente tem moléculas de substâncias compostas, elas vão fazer que sejam apolares também, tá? Elas vão fazer uma ligação diferente. CO2, por exemplo. Isso aqui é uma estrutura, é uma molécula composta, tá? Ela é apolar, mas composta. Porque ela tem carbono e tem oxigênio. Então, aqui a gente viu que o carbono ele conseguiu fazer as 4 ligações que ele precisa. E o oxigênio fez 2 de cada lado. Quando a gente geralmente não desenha as bolinhas, por exemplo, nos exemplos que eu tenho aqui, não tem as bolinhas, mas aqui teria os pares de elétrons sobrando, tá? Mas enfim, seria assim a estrutura dele. Elas são polares por quê? Por causa da geometria delas, tá? Por causa que elas possuem geometria linear. Por isso que elas são polares. Então, a geometria, ela depende da polaridade, tá? Vamos ver. Vamos falar, então, agora das apolares. As apolares, então, é formada por átomos diferentes. Existe a diferença de eletronegatividade entre eles, mas a geometria da molécula que determina se é a mesma polar ou apolar, como eu já tinha falado para vocês. Porque o que acontece? Por exemplo, aqui, porque ele é um CO2, mas ele é linear. Porque o que acontece? Ele tá puxando, quando ele tá aqui, ó, o carbono é central, ele fez todas as suas ligações, e quem está puxando aqui está puxando com a mesma eletronegatividade. E o oxigênio ele é muito eletronegativo. Ele é o segundo elemento da tabela periódica mais eletronegativo, tá, gente? Então, ele está puxando aqui, e por isso que ele fica linear, tá? Eu sei que esse negócio de geometria é bem complicadinho, eu acho um conteúdo bem chato, mas a gente tem que saber, né? Então, temos que saber, temos que estudar. Agora as moléculas polares. Saúde, prof. Obrigada. Renite, gente, um saco. Ai, eu sofro demais. Eu acordo, a hora que eu abro a porta, eu começo a espirrar. É uma tristeza. Tá, agora.
Como eu tinha falado, depende da negatividade, da estrutura para ele ser polar ou apolar. Então agora a gente vai falar dos polares. Quando é polar, a estrutura dele nunca vai ser linear, tá, gente? Sempre vai ser uma geometria diferente. Como, por exemplo, H2O é polar. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. O que acontece aqui? O hidrogênio, ele é muito pouco eletronegativo. E o oxigênio, ele é muito eletronegativo. Então, muito eletronegativo, pouco eletronegativo. Daí, o hidrogênio não tem força suficiente para puxar o oxigênio para os lados. Por isso que ele vem para baixo. Por isso que ele tem essa estrutura diferente. Tá? Eu acho que eu não sei se antes eu tinha sido clara em relação a isso, mas é basicamente isso que acontece, tá? Quando ele não tem força suficiente para puxar um elemento muito eletronegativo, ele fica com uma estrutura diferente. Daí acontece o quê? Um ângulo aqui no meio. Esse aqui eu não lembro direito, acho que é 109, alguma coisa assim. Mas enfim, o Enem não pede para vocês calcular ângulo, tá, gente? Só que, tipo, é mais para vocês entenderem, tá? Que é isso que acontece. Forma um ângulo aqui e tal. E vai depender da eletronegatividade novamente. Então, tem que saber. Tem um macetezinho, eu não lembro dele inteiro. Mas era para lembrar dos elementos mais eletronegativos. Que era. Fui ontem no Clube Brasil. Brasil, Itália. Deixa eu pegar a tabela periódica aqui para olhar novamente. Ah, é só B, não é B. Fui ontem no Clube Brasil Itália. E o resto não lembro. Faltou o C aqui. Fui ontem no Clube Brasil Itália. Tá. Eu lembro só dos pedaços, gente. Sabia que eu lembrava, pode me dar uma dica aí, porque eu não lembro dele inteiro. Mas o que é importante? Vocês lembrar que esse aqui é o mais negativo e depois vai diminuindo para cá, tá? Que o flúor é mais forte. Eu vou procurar e depois eu coloco lá no coisa lá para vocês, lá no Google Sala de Aula, tá? Vou procurar o macete inteiro, que é bem legal. É bom para lembrar. Eu só lembro dos primeiros, mas ajuda bastante quando você lembra pelo menos desses primeiros, para você saber qual é o mais letra negativa. Tá, deixa eu dar mais um exemplo aqui, então, para vocês. Deixa eu pegar aqui. O MH3 que a gente já tinha feito. De novo. O NH3. Agora está diferente. Está diferente. Porque o nitrogênio, ele faz 5 ligações. Então, ele sobra um par de elétrons, tá? O oxigênio é 6, tá? Eu estava me confundindo com 8, mas é 6. O nitrogênio, ele faz 5 ligações, então ele vai ficar assim. Aí é a mesma coisa que acontece com o oxigênio, o nitrogênio, ó. Ele é o terceiro mais eletronegativo. Então, os hidrogênios não são fortes o suficientes para puxar ele linearmente. Eles puxam ele para. Eles tentam puxar ele, mas a estrutura dele vai ficar assim, tá? Vai ficar para baixo. Porque eles não têm força suficiente. Então, vamos fazer um exemplo. Tá. Agora é para vocês me dizer se é polar ou apolar. A estrutura que eu vou colocar para você.
Tá, então, esses aí. Para vocês tentarem fazer. Deixa eu colocar a letra do lado, né? B, C e D. Esses quatro tá bom. Para vocês tentarem fazer e me falar se vocês acham que seria polar ou apolar. Qualquer coisa vocês podem perguntar se vocês não estiverem conseguindo, tá, gente? Mas tentem fazer. É só para dizer se é polar ou apolar. Para mim saber se vocês entenderam o porquê que é polar, o porquê que é apolar. Qualquer coisa podem me falar, tá, gente? Eu só tô dando uns minutinhos para vocês tentarem resolver sozinhos. Daí depois eu resolvo junto com vocês. Daí, gente, conseguiram? Vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Passa. 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 A C, gente, vocês acham que ela é polar ou apolar? Ah, no caso, né? Vocês acham que ela é polar ou apolar? Vem pra cá aqui. Polar, tá certo? Ó, gente. E a B?
Meu Deus do céu. Que desnecessário. Desculpa, gente. Então, gente, a B, ela na verdade, ela é polar. Por quê? Por causa da diferença de eletronegatividade. O que acontece? Ela é polar porque, eu vou explicar para você. Ela possui sim uma geometria linear, só que ela é, tipo, quando ela estiver inteira, ela vai ser isso aqui. Deixa eu pegar o cartão. Quando ela estiver inteira, quando ela tiver a forma molecular dela, vai ser essa aqui. Aí, quando for fazer a geometria, ela vai ficar assim. O que acontece? Ela não tem mais um hidrogênio aqui, ela não tem dois iodo, ela tem um de cada. O iodo, eu não sei se vocês anotaram, que eu coloquei aqui embaixo, mas ele é um dos elementos mais eletronegativos. Então, por causa da diferença de eletronegatividade entre eles, ele não é, por exemplo, 2I. Se fosse I2, ele seria polar. Mas como ela é HI ou IH, não tenho certeza agora, mas enfim, por isso ele é polar. Por causa da diferença de eletronegatividade mesmo, tá, gente? Por isso que ele vai ser polar. Vamos lá, então. A C. Eu acho que eu vou ganhar uma. Isso, a C é polar. Tá certo. E a D? É a polar. É isso aí, gente. Vocês entenderam como o que eu expliquei para vocês. Que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Profe, uma dúvida. Por exemplo, ele nascer, poderia ser uma CL ligação tripla e fósforo? Ligação tripla? Não. Porque Ah, você não, tem. não. Eu Você pensei tem errado. três. Oi? Não, eu pensei errado mesmo. Agora eu fui, enfim. Tá. Porque você tem três cloros, né? Daí você não pode fazer isso. Porque se você fizesse três ligações, seria uma coisa. É uma coisa diferente, né? Uma ligação tripla é uma coisa diferente. Ali você tem três cloros, daí por isso que não dá. Vamos ver o que vamos falar agora. Temos pouco tempo de aula aí. Tá, então agora a gente vai falar um pouco sobre as forças de polo induzido, ou de polo, ou ligações de Van der Waals. Essas forças elas acontecem em moléculas apolares. Os elétrons de uma molécula apolar estão em constante movimento. Então, elas passam a ter mais elétrons de um lado do que do outro. Daí, ela fica momentaneamente polarizada. Então, dessa forma, ele, por uma indução elétrica, vai polarizar uma molécula vizinha. Vai criar um dipolo induzido, que eles chamam, tá?
Daí tem um exemplo que eu vou fazer, vou desenhar para vocês entenderem, porque é confuso, tá? Mas é tipo isso aqui. Eu vou passar toda essa parte de teoria e eu vou passar tudo para vocês, tá, gente? Então, não precisa se preocupar. Mas é mais ou menos isso que acontece. Vai acontecer tipo isso. Não, desenho cagado. É o desenho que vai ter lá depois para vocês. Então, eu vou tentar desenhar aqui. Tá, aqui é para ser menor, aqui é para ser maior. Daí ele vai se ligar. Ele vai ligar a parte negativa com a parte positiva. É... Ele vai ligar elas quando ela for polarizada, tá? Daí por isso que eles falam de polo induzido, que é a parte positiva vai ligar com a parte negativa e tipo vai induzir que essas duas partes se liguem, tá? Daí as forças de polo, que é de polo permanente, ocorrem em moléculas polares, em que uma extremidade é positiva e a outra é negativa. Ah, essa aqui, eu tinha falado para vocês que é a polar, né? Essa aqui estava acontecendo entre dois íons. E dois. Daí, agora é com moléculas polares, que quer dizer que tem aquela estrutura geométrica diferente, né? Uma extremidade é positiva e outra é negativa, que nem tá aqui. E ele causa um dipolo permanente. Daí eu vou fazer um exemplo. Nossa, gente, cada desenho. Eu sou horrível. Aqui ele vai fazer com HCl, tá? Ah, eu vou fazer mais e menos aqui dentro também. Olha, me confundindo tudo. Mais e menos. Vai ligar. Fica hidrogênio na cabeça. Olha, vai te colocar um mais, eu tô colocando coisa. Me confundindo tudo. Aqui é mais, aqui é menos pressura. Tá, quando ela for de polo permanente, é isso aqui, tá? Quando ela for de polo permanente, ela geralmente vai ter esse símbolozinho aqui, ó, em cima, tá? Pra vocês saberem qual é a diferença. Mas, enfim, como ela é uma estrutura diferente, que nem esse aqui, ele fez para HCl. HCl. Mas ele pode ter várias estruturas diferentes ligadas. Como, por exemplo, pode ser assim, ó. Menos mais, menos mais. Menos mais. Daí aqui vai ter um mais menos.
E todos eles vão estar ligados assim, ó. Isso é um dipolo permanente, tá? Ele tem essa estrutura diferente. Deixa eu ver aqui. Certo. E o último tipo de ligação é a ligação de hidrogênio, que ocorre quando o hidrogênio de uma molécula liga-se a outros átomos pequenos e fortemente eletronegativos, principalmente flúor, oxigênio, nitrogênio, que foram os que eu falei antes. A gente viu o NH3, que tinha o N em cima, a estrutura dos Hs para cá. Deixa eu ver. Ele dá como exemplo aqui a água, onde o hidrogênio, que é uma carga parcialmente positiva, é atraído pelo oxigênio, que é uma carga parcialmente negativa. Daí eu vou fazer o desenho aqui para vocês verem, para vocês entenderem mais o desenho. A ligação de hidrogênio é uma das forças é a força mais forte que tem das ligações, tá, gente? Essas aqui podem ser quebradas facilmente. A ligação de hidrogênio ela é mais difícil de ser quebrada. Gente, eu não gosto da parte da matéria porque faz um desenho tão estranho. E eu sou muito ruim para conseguir fazer essas coisas. Mas tá. Eu vou usar duas cores. Porque sim. Mas tá. Ele faz isso aqui. Da hidrogênio. Hidrogênio. Vem aqui. 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 E aqui. Daí tem hidrogênio. 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 Mas aqui eu Mickey Mouse, aqui sim. Daí esse ali. Não, aqui falta hidrogênio também. Hidrogênio. Tá? Essa é a estrutura que faz as ligações de hidrogênio. O que acontece? Um hidrogênio está se ligando no outro. Daí são chamadas ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Essas são as ligações mais fortes que tem. Tá? Daí aqui, não dá para ver bem, né? Mas ele tá ligando com os hidrogênios, tá, gente? Sei que não ficou um hidrogênio ligadinho no outro. Vou fazer uma legenda aqui, ó. Hidrogênio. Tá? Hidrogênio e oxigênio. Quando tem esse tipo de ligação, é bem importante, é bem forte. Isso é mais forte. Todas as forças intermoleculares. Então, para vocês saberem. Pediu lá no Enem. Qual das estruturas abaixo ou das ligações abaixo é mais forte? Vai começar pelo dipolo induzido, depois dipolo permanente e depois... Não, assim é da mais fraca para mais forte, tá? A mais fraca, então, é dipolo induzido, depois vem a dipolo-dipolo ou dipolo permanente, e depois vem a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio sempre é a mais forte, tá? Vai ficando mais forte conforme eu passei aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se é a mesma coisa. Acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, agora é a hora de perguntar. Depois essa parte da teoria vai estar lá no Google Sala de Aula. A lista já está lá, um gabarito com os gabaritinhos embaixo. E qualquer coisa é só vocês me perguntarem. Eu acho que a gente só vai se ver em janeiro de novo.
Eu ia deixar para postar depois da estequiometria, mas eu vou postar o simulado para vocês, quem tiver interesse de fazer o simulado, eu vou postar lá no Google Sala de Aula e com gabarito. Daí, quem quiser, fica à vontade. É isso aí, gente. Por mim é isso. Alguma dúvida? Não? Então, boa noite, gente. Podem estar à vontade. Tenham um bom final de semana. Até qualquer hora aí. Sim, acabou a aula. Tchau. Gente, vocês estão aí ainda. Podem sair. Podem ficar. Ai, obrigada a você, querido, por participar. Até mais. A galera foi comer, deixou ali aberto. Já terminamos. Então aí. Desligar.